e é com Otílio que a gente conversa a partir de agora. O que você, esta semana, pôde trazer para nós no dia de hoje acerca dessa situação bastante complexa e polêmica que vem acontecendo nessa mistura de política com economia, Otílio? Erivan, a gente, como cidadão comum, medíocre, com todas as limitações que nós temos e restrições, não vamos alimentar nenhuma ilusão. O jogo da economia e da política é um jogo pesado. É um jogo sujo, há muitos interesses por detrás dos bastidores que não aparecem explicitamente. Nós estamos vendo hoje o mundo, essa semana o mundo passou por um momento, a economia passou por um momento muito delicado, com a quebra de um grande banco nos Estados Unidos, um banco que financiava os projetos na área de tecnologia. Houve alguns problemas também na rede bancária de um banco suíço. O que a gente observa com tudo isso é que esses grandes movimentos, eles influenciam as decisões que vão impactar na vida do cidadão comum. E quando você traz essas questões aqui mais domésticas, nós estamos vendo aí a política nesse momento, o Congresso está se conformando aí, se configurando o jogo de grupos, de poderes, e a gente não tem nenhuma ilusão. Todos esses grupos, eles defendem seus próprios interesses. O novo governo que assumiu, ele tem uma visão ideológica da economia, da política, né, uma visão de mundo, né, com a qual nós discordamos veementemente, né, mas temos que respeitar o resultado. Né. Eu fico me colocando na situação de uma pessoa comum. Eu sempre me pergunto, o que está por detrás desses interesses? Para a gente não aceitar passivamente tudo isso que é divulgado na grande imprensa, na mídia, nas redes sociais. Há muitos interesses. E você observa, agora mesmo, o novo governo ele tem um grande número de cargos para nomear. Isso aí vai ter um jogo político, uma negociação. E cada uma dessas decisões a gente não vê, não aparece, não é explícito, né? Mas dos bastidores há muita negociação, jogo pesado, jogo de interesses, confronto e tudo mais. É claro que o sistema financeiro, né, quando você fala essa questão do consignado, existe hoje aí uma discussão sobre a taxa de juros no Brasil, que realmente o governo brasileiro ele deu início a um processo de aumento de juros antes de outros países. Com isso ele conseguiu equilibrar a inflação. Aí há toda uma discussão hoje sobre se não está na hora de baixar os juros. É claro que ninguém aumenta juros por prazer. Os juros ele é uma ferramenta para controlar os preços, a inflação. Agora, nós não podemos ignorar que o sistema financeiro, os grandes bancos, eles têm o maior interesse. Quanto maior for a taxa de juros, quanto maior for o spread entre aquilo que se paga ao poupador, né? E o spread é a diferença entre aquilo que se paga ao poupador quando você faz uma aplicação e aquilo que os bancos cobram quando eles emprestam o dinheiro. Então, quanto maior é a taxa de juros, maior o spread. Então, claro que os bancos têm todo o interesse pela questão da própria lógica do capital. Nós não podemos ser ingênuos. O sistema capitalista, como foi bem definido, o que é o capitalismo? O capital é um valor em busca de mais valor. A lógica do dinheiro é buscar mais valorização, oportunidades de ganhar mais. Ninguém deixa um dinheiro parado debaixo da cama como faziam os nossos avós. Quem tem qualquer dinheiro, ele quer multiplicar, ele quer fazer render. Então os bancos, eles fazem isso numa escala muito maior, muito desproporcional. É isso que a gente está assistindo nesse momento. Então, na verdade, nós não sabemos exatamente quais são os interesses, porque aquilo que se fala, o discurso, quando você vê uma autoridade, seja da economia, seja do mundo empresarial, ele sendo entrevistado num grande canal de mídia, aquilo que ele diz não é exatamente uma expressão fidedigna dos seus reais interesses. Então, eu fico sempre assim, eu estou me colocando aqui como um cidadão comum,
E o meu questionamento é sempre assim, o que está por detrás disso? Então, quando suspende essa questão do consignado, que virou uma indústria no Brasil, né? Os bancos se aproveitaram muito disso, inclusive os golpistas também, muita gente explorando a ingenuidade dos aposentados e tudo mais, do empréstimo consignado, né? E aí, quando você vê uma medida como essa, você fica se perguntando, eu fico me perguntando, quem que está interessado nisso? Quem que ganha com isso? Eu acho que esse é o propósito desse nosso canal aqui, dessa nossa TV, desse nosso fórum de reflexão, de debate, a gente se perguntar, né? Quem está ganhando com isso? Quais são os interesses que estão por detrás disso? Para a gente não embarcar gratuitamente, ingenuamente, e acreditar em tudo aquilo que é dito, que é falado na grande mídia. Então, eu deixaria esse questionamento sobre essa briga entre política e economia. Na verdade, quem manda mesmo é o dinheiro. A política é apenas uma maneira de você administrar os conflitos de interesse, né? E, sem dúvida que, como dizia o grande Winston Churchill, né, apesar dos pesares, o regime democrático é o pior de todos, com exceção de todos os outros. Ou seja, não é ideal, não é o bom, mas é o melhor que a humanidade desenvolveu até hoje. Então, minimamente, é o sistema que é o menos pior de todos. Em resumo, é isso que a gente poderia dizer. Então, são esses questionamentos que eu faço à luz aí dos acontecimentos que nós estamos acompanhando.